professor Filimone, meu orientador aqui na ISERC aqui em Moçambique, né? E meu futuro orientador lá na Unicamp também, que vai ser meu futuro orientador lá. Pronto. Eu estava a contar a maneira como a assimilação pode influenciar negativamente nas nossas percepções e atitudes para com a nossa arte, e particularmente a nossa dança. Eu estava a contar que na Expo de Lisboa, a Companhia Nacional de Canto e Dança, que nos foi representar, pediu-me que eu escrevesse um texto que estivesse relacionado com a temática da Expo, que era a água. Eu escrevi um texto ao qual chamei Nzunze, Espírito dos Mares. Nzunze é um espírito que seria o correspondente ao espírito do Iemanjá, no vosso caso, ou o espírito da Quianda em Angola. Portanto, o espírito guardião, o espírito defensor dos pescadores, dos pobres no mar. Ora bem, então chamei Nzunze, espírito dos mares. Nzunze é o nome desse espírito dos mares em Iemanjá. O que era a história? A história era, eu inverti, porque o que os portugueses pretenderam com essa Expo era enaltecer os ditos descobrimentos. E eu estava a dizer nessa peça que, porque o sumo pontífice deles é Vasco da Gama e Camões, que escreve os Lusíadas na ilha de Moçambique, eu estava a dizer assim, no texto, fiz o contrário. Eu contei a nossa história a partir das mentiras deles, ou seja, que quando os portugueses chegaram à África, e particularmente a Moçambique, eles não sequer conheciam as rotas para a Índia. E quem os levou para a Índia foi um navegador nosso, a partir da ilha de Moçambique, que conhecíamos, nós temos relações com o Oriente, muito antes dos portugueses. Mas o que me entristeceu foi que, infelizmente, eu não pude ir a essa Expo, porque na altura eu estava a acabar, creio que, bacharelado, sim, um pouco antes do mestrado, e chumbei a estatística. Primeira vez que chumbei a estatística e, portanto, tinha uma recorrência. Eu tinha que fazer o exame pela segunda vez de estatística. Fiquei muito triste, pelas duas razões. Uma, por ter chumbado e por ter que repetir estatística. A segunda é porque não pude ir a Portugal. Mas a nota negativa que eu quero sublinhar, aqui, para tu veres a coisa da assimilação, a companhia veio e chega a Portugal. O texto e o bailado, ao qual eu chamei Nzunze, Espírito dos Mares, ficou Mistérios do Índio. Epa. Para já era uma oportunidade de nós fazermos statement com a nossa mitologia, com a nossa língua, com os nossos corpos, porque no enredo há uma figura mítica portuguesa, o Homem do Restelo. Eu pus o Homem do Restelo no enredo a ajoelhar-se perante o espírito feminino, que era o espírito Nzunze, que se apossou dele e pediu contas de todo o processo histórico ao qual nos submeteram. A história, não sei se ficou clara lá. Bom, eu não tendo ido, não tinha, digamos, prólogo, etc. Há muita coisa que ficou por fazer. De qualquer maneira, a ideia era desmistificar essa coisa de descobrimentos, por um lado, que não são descobrimentos, tal como aconteceu com Álvares Cabral, é esse. Não descobriu nada, as pessoas estavam lá, o clima está lá, a terra está lá. Portanto, não há descoberta nenhuma. Era esse o statement, era essa a declaração que eu queria fazer. Infelizmente, bom, isto vinha a propósito de falarmos de que, ok, há pessoas que estão com a mão na massa, há pessoas que estão a fazer dança e que não têm a consciência do alcance
da dança, por um lado, e por outro lado, não tem o alcance de que o nosso corpo é a primeira coisa que intermedia as nossas relações sociais. É um bocado sociologia do corpo. Este corpo que se me apresenta perante vocês, nós estamos em igualdade de circunstâncias perante os outros. Esse aqui é o ponto. E, bom, mas a pouco e pouco nós vamos, enfim, no curso de licenciatura em dança no ISARC, nós a pouco e pouco estamos a dar uma forte componente de humanidade para que as pessoas avancem para além da simples dança. A dança condensa relações sociais. A dança condensa percepções e atitudes para com o outro e para com o mundo. A dança, no fundo, é uma coisa central, fulcral, de apresentação da nossa personalidade, da nossa ancestralidade, sobretudo, da nossa história e do nosso passado inscrito no nosso corpo. Passado sofrido, mas também um passado anterior à presença colonial, um passado de felicidade, de vaneio, de cultura nesse sentido, quer dizer, dar-se, pensar, sentir e agir de acordo com os nossos quadros decisionais e nossos quadros percepcionais. Como é que nós entendemos o mundo? Como é que nós estamos no mundo? Que lugar nós nos alocamos nesse mundo? Nós temos que resgatar isso. E a tua tese, eu acho que vai nesse sentido. É muito bom porque, digamos, faz analogia, faz uma comparação aquilo que tu dizes, e acho que é o teu argumento central, que na diáspora, no vosso caso do Brasil, os corpos continuaram aprisionados. Podemos ver aqui e ali, também cá, esse aprisionamento dos corpos. Mas esse aprisionamento dos corpos cá é voluntário. É voluntário. Porque ninguém, tirando a condição de escravatura, ninguém pode aprisionar os teus próprios movimentos. E muito menos na nossa condição de independente. Se tu reparares, uma das primeiras coisas depois da Revolução, portanto, 1975, Samora disse uma coisa interessante, foi o primeiro presidente da República. A cultura é um sol que nunca desce. Ora, se o sol, como vejo, vocês passaram da vossa casa aqui, este calor todo, este radiar de raios quentes, quer dizer que o sol está sempre de pé. E nesse sentido, o sol é uma coisa comum, porque irradia os seus raios para todos nós. Quer dizer que esse sol não pode ser privado ou privatizado. Esse sol que nos ilumina a todos, e até está inscrito no nosso hino nacional, o sol de julho para sempre brilhará, esse sol é, digamos, a virilidade, é aquilo que nos mantém vivos, independentemente do discurso do outro, de dizer que nos descobriu, dizer que nos aprisionou, dizer que fez de nós objetos da sua historicidade. Não, nós temos nossa história, nós temos nosso corpo, nós temos a nossa mundividência, nós temos a nossa cosmovisão, independentemente de qualquer escravitude. That's the point. E dentro dessa cosmovisão, mesmo dentro dessa escravitude, né, a gente percebe que os povos brancos, quando chegam no Brasil, né, principalmente pelo líder maior que é o Zumbi, dá esse exemplo, né, que não deixa seu corpo ser escravizado, e mais que isso, ele chama um Ubuntu, né, ele começa a criar o quilombos, né, e começa, não é ele sozinho que ele se liberta, ele liberta ele, vai libertando os outros, tanto que se torna um reino ou uma república independente lá no Brasil, né, extremamente forte, né, que dura quase um século, né, derrotando várias incursões portuguesas, né, e mantém
essa consciência de coletividade e comunidade, né? Pós morte de Zumbi, né? O governo português foi muito esperto, muito esperto. Ele teve que apagar nossa identidade banto. Então, o que é a identidade banto que eu percebi aqui e percebo aqui pelo subcontinente africano, né? Primeiro essa concepção de coletividade, depois uma concepção de espiritualidade, né? Que você precisa proteger os seus antepassados. Antes disso, você precisa a sua nova geração, sim, né? sim. E honrar seus antepassados, sim. Né? Então você não pode envergonhar seus antepassados, mesmo que isso leve você, né, à morte. Eu perguntando na África do Sul para uma senhora, né, essa questão, falei, mas como que as pessoas, né, para o apartheid, né, tem lá no museu do apartheid, você vê as pessoas indo para cima sabendo que ia morrer, né, porque os caras estavam atirando, né? Viste aquela coisa do Sharpeville, né? Aquela foto, a primeira, né? Os caminhões, tanques, passando por cima. Ela me respondeu, olha, a gente acredita que a gente tem que honrar nossos ancestrais, né? E deixar para nossa geração, né, um futuro melhor. Sim. Então cada um que caía morto, a sua energia ia por detrás e assim por diante. Por isso que nós vencemos, né? E isso é muito interessante, que eu percebi nesses jovens ali de Benfica, né? Quando você vai conversando com os jovens de Benfica, eu falo, mas o que te leva a dança? Os meus antepassados. Eu falo, seus ancestrais? Meus ancestrais. Então eles me chamam, eles falam isso, eles me chamam, né? E tem um que fala assim, olha, eu estava na dança moderna, mas eu percebi que a dança moderna não tinha esse conteúdo, né? Ele falou mais ou menos assim, não tinha esse conteúdo que a dança tradicional tem. Quando eu vi a dança tradicional, os tambores, né, eu falei, nossa, o que é isso? Né? Eu pedi para o coreógrafo entrar no grupo, né? Ele falou, não, aí eu fiquei insistindo até que ele deixou, né? E eu não saí mais, porque isso daí tem um significado muito grande para mim. Ele fala que aquilo chamou, aquele som, aquela coisa, aquilo chamava. E ele não tinha proximidade com o que ele estava fazendo, aquilo não tocava, então ele saiu e foi buscar. Então, mas são jovens, né? São crianças, assim, na verdade. São jovens, assim, e aí eu fiquei pensando, como que esses jovens, né, chegou a uma definição tão elaborada, né? Eles falam de forma simples, mas é elaborado como eles definem o corpo deles, e é um corpo integral. Né? Não um corpo separado igual o Ocidente fala, né? Agora você faz isso com a perna, agora não, é integral, né? É fisionomia, eles falam da fisionomia deles. Eu pergunto, o que você quer passar para quem está assistindo? Né? Aí ele coloca, né? Um orgulho, quem eu sou, de onde eu vim, né? meus antepassados, né? Então isso é muito interessante. Não, e cada vez mais. E só deixa eu fazer um parênteses. E aí, comparando com as entrevistas que eu tenho no Brasil, por exemplo, de jovens que fazem dança afro-brasileira, eles não relacionam com o social. Sim. Eles relacionam com o divino, com o distante. Então, o que eu percebo? Que as religiões de matriz africana brasileira é semelhante a essas religiões evangélicas, né? Porque tudo se remete, né, a algo divino, né? Mas esse algo divino está tão distante de você, né? Você tem tanto medo que você precisa adorar, né? Você não adora porque ele faz parte de você, porque ele é essa árvore que faz parte de você, né? Porque ele é você, né, que faz parte de mim agora, essa energia que está aqui em mim, a minha energia em você. Então é totalmente abstrato e individual. É como se a pessoa, eu sou bailarino, então sou especial, como o Ocidente quer colocar. Ali em Benfica, que a gente viu com esses meninos, esses jovens, né? Não, né? Ali ele depende, né, de todo mundo para que o corpo dele se saia bem, né? Foi pena que vocês não pudessem ter ido comigo em Inhambane, porque a minha origem materna é em Inhambane.
Eu sempre que posso vou lá e ao sítio onde vamos dizer que o meu clã começou. Por causa do colonialismo, da assimilação, a geração do meu pai saiu de lá, até porque não havia condições. Meu pai estudou na Rodésia, no Zimbábue, depois entrou para a Beira, conheceu a minha mãe e tal. Nunca mais lá voltou. Depois começou a guerra dita de guerra civil. Para mim é uma guerra de desestabilização. E aqui entra o conceito de imperialismo, etc. Bom, mas o que eu queria dizer é, tenho ali 3 gerações, pelo menos, porque a minha família não é oriunda efetivamente dali, de Mucuduene, no Rumbé. Ela vem perto, que isto é no interior, a caminho de Sofala, Manica e Zimbábue. A minha família vem do lado do mar, vem de Candém. O nosso ramo familiar é Kanda. Kanda, oriundos de Candém. Portanto, zona dos Machocos, de Guerreiros, de Timbila, que dança com Zulu. Raiz Zulu. Com escudo, que assusta os bravos. Título. E na altura do colonialismo, é interessante, pode falar, eu disse para falar com o Marílio Wani, que ele também é de origem Job, estudou no Brasil e traduziu letras de canções que eles cantavam para os brancos, a insultar os brancos a baterem palmas, porque não conheciam a língua. Mas o que eu te quero dizer é, eu volto sempre que posso a Inhambane, porque só o facto de eu estar ali, eu queria muito que vocês tivessem ido comigo, mas não deu. Se eu estar ali 2, 3 dias, eu volto rejuvenescido. Sim. E volto com força anímica para continuar qualquer outra coisa. Não preciso fazer mais nada, só estar ali, pisar aquele solo, ver aquelas campas, que é uma coisa que, infelizmente, na diáspora não há, quer dizer, foi cortada a vossa origem, a vossa ancestralidade nesse sentido, quer dizer, não pode dizer, olha, aqui está meu bisavô, aqui está meu tetravô. Não, mas aqui nós podemos, e tem, isso, pelo menos, dá-me muita força. O que eu quis dizer com isso é, há uma ligação de espiritualidade factual, porque tens ali as campas. Vamos ter que fazer essa viagem. Eu vou fazer-te um plano. Tu vais ver, conforme tu vais indo, vais vendo uma coisa que a mim me estranhava bastante, né? Porque eu cresci na cidade, eu sou da cidade. E na cidade há cemitério. Lá não. As pessoas estão enterradas nas suas aldeias, ao lado, ali mesmo. Sim. Quer dizer que há uma relação de espiritualidade entre os que morreram, os que estão vivos, e os que morreram protegem os que estão vivos, e os que estão vivos honram os que morreram. Sim. Portanto, isto engendra, cria um espírito de continuidade, um espírito de testemunho. No fundo, um espírito de reciprocidade. Os que partiram protegem os que estão vivos e os que estão vivos têm o dever de honrar os que morreram e protegem os que estão vivos. Por isso que uma vez por ano há uma cerimônia que tem um nome português de missa, mas não é missa, o nome banto é Bamba. Bamba. Aqui na região de, vamos dizer, norte do sul, Moçambique, e sul do centro, ou seja, da região de onde eu venho. Inhambane, Sofala. Há a obrigatoriedade de se fazer essa cerimônia uma vez por ano. Vem toda a família, os que estão a trabalhar
trabalhar na África do Sul. Vem. Sabes que a zona sul de Moçambique foi reserva de mão de obra na estratégia da União. Portanto, esses sempre vão para essa missa anual para revitalizar e continuar a trabalhar e a fazer coisas para eles próprios e para a comunidade. Esse revitalizar é semelhante com o que essa senhora me falou na África do Sul, que é essa energia, né, dos antepassados que passa para o outro para que ele possa, é isso, né? Sim, sim. Essa energia. Sim. Eu queria tanto ir convosco. Havemos de ir e vamos fazer um périplo por ali, vão ver outras danças e vão tirar as vossas conclusões e vão ver outras relações sociais. Que eu acho que é interessante. Eu gostaria que todos os negros da diáspora tivessem essa experiência, uma vez que ficaram desapossados da sua ascendência. Das suas origens. Nós também. É pretensão falar assim, é meu objetivo, mas o meu objetivo né, é no mínimo eu conseguir que alguns tenham essa consciência, né, e eu estou partindo da dança, e partindo da dança, dizendo assim, que a dança não é da forma que o Ocidente nos coloca. A dança, aqui para nós, brancos, africanos, né, é completa. Né? A dança é o ser humano. Né? Então, é a filosofia, né, quando você conversa com as pessoas, tá ali a filosofia, é a história, né? É a espiritualidade, essa busca da energia, essa não separação, né? Com a natureza, né? Que nos faz muito. Por isso que tem muitas árvores aqui, as casas têm muitas árvores ainda, preservam. Essa é a primeira coisa que se faz quando tu, antes sequer de construir a casa, já se plantam árvores. Ou se mantém as árvores nativas que estão no sítio onde vai ser construída a casa. Eu tenho lá, onde eu fui, nas minhas origens, em Mucugane, tenho um terreno enorme em que na ponta desse terreno tem uma floresta. A floresta é da minha família. Então, aí tens macacos, tens árvores de fruto, ninguém entra lá. É mesmo uma atitude naturalista, uma atitude de manter o verde. Na verdade é uma atitude de preservação ambiental. Muito antes de qualquer ocidente. Todas as pessoas têm uma floresta. No campo, não estou a falar daqui. E mesmo aqui, bom, apanhas algumas acácias, mas isto, por exemplo, isto é uma maforreira. É uma árvore muito comum em todo Moçambique. Mas no sul come-se o fruto e do fruto se faz um óleo, munhase, que no norte e centro não é cultura, mas aqui é, e é uma árvore espontânea. Quer dizer, por exemplo, quando tu tens que pagar árvores, por qualquer motivo, por exemplo, agora há uma senhora que morava lá no meu terreno, que eu quero que ela saia, comprei um terreno para ela, ela vai para esse terreno, a primeira coisa que ela me pediu, árvores. Mas árvores, vamos assim dizer, não endógenas. Ela não precisa de mafura, ela precisa de laranjeiras, coqueiro, ateiras, bananeiras, isso sim. Mas lá já há mafurreiras, já há massala, já há macuacua, que são parte da nossa flora. O que ela pede são coisas que, na verdade, agora estou a falar convosco, estou a pensar, são coisas que não são indígenas. Cajueiro, coqueiro, laranjeiro, são coisas que vieram do Brasil ou da Índia por via da colonização. Vai lá, pelo menos sou um aspecto importante dessa, vamos assim dizer, desse encontro com o outro. O caju vem do Brasil, o milho, a mandioca, etc. E tal.
que já estão imiscuídos na nossa flora, na nossa alimentação, inclusive. Mas é isso que as pessoas dizem que, ok, queres que eu mude para um terreno, arranja uma árvore. E essas árvores, na verdade, são as árvores que não são de cá, porque as árvores de cá nem sequer são cotadas em termos monetários. Percebe? Nem sequer se paga. Quando tu tens que pagar uma árvore, não pagas Não paga. uma forreira, não pagas uma sala, não pagas uma quapa. Mas pagas cajueiro, pagas coqueiro. Percebe? Muito bom. Yeah. Tem um café, tem água, tem uma Não, eu tomei cerveja. café. Não, quero água. Só favor, dá-nos uma garrafa de água Vuma grande. Só favor. Só tens pequena? Sim. Então dá 3. Mas é isso, Carlos. Então, isso foi importante para mim isso daí, né? Porque eu tive essa oportunidade, né? De caminhar bastante aqui por Moçambique, caminhar bastante, conversar bastante com as pessoas, sentar, ter calma, tranquilidade, né? Chegou. E para completar essa minha pesquisa, essa relação, né, do povo moçambicano com a dança. Quando começa a tocar o tambor lá em Benfica, né, as pessoas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Aí é muita gente. Muita gente. Muita gente, muita gente, muita gente. E teve essa última vez que a gente foi fazer a visita lá, que foi a semana passada, acho. Foi semana passada que a gente foi fazer a visita. E eles começaram a tocar numa ruazinha, e aqui do lado tem a Igreja Universal, né? E aí começou a chegar muita gente, muita gente, muita gente. Aí o pastor começou a se incomodar, mas não interrompeu. Ele ia, saía, olhava, voltava. Ia, saía, olhava, voltava. Mas sabes porquê? Os pastores dizem que os batuques e a nossa espiritualidade são o demônio. É no Brasil também. Malandros. É no Brasil a mesma coisa. Malandros. Mesmo. Como é que é o demônio? A nossa ancestralidade. Sim. A nossa existência. A nossa existência, A nossa mundividência. exatamente. Como é que... Quer dizer, os nossos antepassados são demônios? Alguma vez o meu antepassado é o ente que, mesmo morto, me defende. Como é que é demônio? Que é uma abordagem reacionária sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte, sobre a nossa espiritualidade. Eu não gosto nada dessas pentecostais Então, e